possível você realizar um processo de expansão da sua própria consciência sem ter trabalho, sem empreender esforços, sem realizar coisas que permitam que você também desenvolva a sua própria inteligência. E para isso é fundamental, ao longo do nosso processo de evolução espiritual e expansão da própria consciência, que nós tenhamos interesse e estudemos coisas fundamentais como a história, a astrologia, entre outros mecanismos como a simbologia, que fazem com que nós possamos ter um melhor nível de conhecimento a respeito do que aconteceu no passado do planeta Terra e da raça humana, para que nós tenhamos esse resultado existencial que nós temos hoje. Portanto, a partir do dia de hoje, estamos estreando um novo quadro aqui no nosso canal no YouTube. Principais arquétipos da criação, justamente para que as pessoas possam ter as informações necessárias para saber o que devem estudar para realizar um processo de expansão consciencial seguro, verdadeiro, livre de ilusões, enganos e mentiras. E para estrear o nosso novo quadro Principais Arquétipos da Criação, hoje nós vamos falar sobre quem é Saturno. Você certamente já deve ter ouvido falar esse nome, pois Saturno é o sexto planeta do nosso sistema solar, também conhecido como o primeiro planeta gasoso. Além de ser um planeta do nosso sistema solar, Saturno também é um deus da mitologia tanto grega como romana. E, apesar da maioria das pessoas não se darem conta, Saturno também representa o sétimo dia da criação ou o sétimo dia da semana no calendário gregoriano. Na quirologia, que é o estudo, leitura e interpretação das mãos desde uma perspectiva tanto médica quanto videncial, Saturno também tem a sua representação. Justamente aqui você tem Júpiter e aqui você tem Saturno. Você tem os dedos e as falanges de Saturno e você tem o monte de Saturno, que é justamente onde nós encontramos todas as informações arquetípicas que a alma encarnada em questão teve com essa determinada entidade que é também um planeta do nosso sistema solar e que é também um deus da mitologia greco-romana. E é muito importante que você tenha conhecimento mínimo a respeito da mitologia greco-romana, tanto quanto da astrologia, justamente para que você possa compreender a relação que nós, seres encarnados, temos com essas distintas entidades conscienciais que estão em uma plataforma consciencial superior à nossa plataforma 3D, mas que podem ser invocados e que podem nos ajudar, podem nos orientar no sentido de expandir a própria consciência, né? Então é importante que as pessoas compreendam a história, justamente porque é só através da compreensão da história que elas podem entender o presente e, consequentemente, construir um melhor futuro. Mas voltando a falar de Saturno, é importante compreender que a palavra Saturno ela está relacionada com o dia do sábado, né? Em inglês, Saturday, na verdade, é uma abreviação para Saturn Day, que é justamente o dia de Saturno. E Saturno é um conceito arquetípico muito interessante. Na mitologia grega, ele se apresenta como Cronos, filho de Urano, que é justamente o criador ou o deus do tempo. E a história conta que Cronos, ou Saturno, era conhecido por fecundar Gaia entre outros seres de ordem feminina, ao qual ele engravidava, e ele comia as suas crias, né? Justamente porque havia uma lenda antiga, se não me engano, o pai de Cronos, Urano, havia feito uma previsão aonde Saturno ou Cronos perderia o seu trono para um dos filhos que ele perderia, que ele não comeria. E dessa forma, Gaia, ao ser abusada, ou ao ser violada, ou ao ser fecundada por Saturno,
em uma das investidas que Saturno sempre fazia, teve tempo de esconder o seu filho Júpiter, ou Zeus, do próprio pai, das garras do próprio pai, e mandou ele para a Terra, né? Tirou ele do Olimpo e mandou para a Terra para ser criado para com os homens. E assim nasceu Zeus, que ao tornar-se adulto e conhecer a própria história, cumpre com a profecia de retirar o seu pai do trono do Olimpo e reinar ele mesmo. Então, quer dizer, essa relação arquetípica entre Saturno, ou Cronos, e Júpiter, ou Zeus, é a relação arquetípica que a maioria dos pais e filhos, principalmente homens, tem entre si no planeta Terra. É difícil você encontrar pais e filhos que não tenham problemas, que não discutam, que não disputem, e que sejam verdadeiramente amigos, né? A ideia é essa, mas por que é tão difícil disso acontecer? Justamente porque lá atrás, na heliografia do planeta Terra, pais e filhos que eram deuses já tinham tido esse problema. E é aí que começa a surgir, né, digamos assim, a decadência do panteísmo e os princípios da dualidade ou do monoteísmo, justamente porque em castelhano nós ainda temos os nomes do dia da semana voltados para uma determinada divindade, né? Então sábado é Saturno, domingo é Sunday, é o Sol, segunda-feira Lunes é a Lua, terça-feira Martes, o deus Marte, quarta-feira Miércoles é o deus Mercúrio, quinta-feira Jueves é o deus Juno, sexta-feira Viernes é a deusa Vênus. Então veja que todos esses são planetas do nosso sistema solar, assim como também são estruturas da nossa quirologia, né? Aqui, como a gente tem um monte de Júpiter, um monte de Saturno, nós também temos um monte de Vênus aqui, que ainda em castelhano, graças ao idioma latim, ainda é representado através dos nomes dos dias da semana, né? Quando você chega em Portugal, isso acaba, justamente porque os dias da semana deixam de ter uma conotação voltada para o contato com os deuses e passa a ter uma conotação meramente de compra, de mercado, né? Por isso que é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Então você vai fazer compra 5 vezes na semana. E aí no sábado, ou no dia de Saturno, ou no domingo, ou Sunday, ou o dia do Sol, você descansa, mas ao mesmo tempo passa por outro processo. Então, assim, a transformação dos dias da semana em feira e a sustentação de 2 dias da semana apenas voltada para os deuses, né? Então você tem o sábado voltado para Saturno. Então o sábado é o dia de culto a Saturno. E você tem o domingo, que é o dia do Sol, que representa a luz, né? Então isso é uma coisa muito importante de você compreender, justamente porque para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, a coisa fica muito clara, né? Tanto do ponto de vista semântico, você tem sábado, Saturn Day, que é o dia de culto a Saturno, e você tem domingo, Sunday, que é o dia de culto ao Sol. E Saturno, do ponto de vista semântico e mântrico, é o que dá origem a Satã, Satanás, que do ponto de vista escatológico é o contrário da luz, ou aquele que foi expulso da luz, ou aquele que trouxe o conhecimento da luz, ou o conhecimento dos deuses aos homens, né? Então nós vemos aqui uma clara representação através da qual a dualidade controla todos nós. Justamente porque o que você faz no sábado, né? Do ponto de vista de quem trabalha a semana inteira, ganha salário, o escravo ideal da Matrix, né? No sábado as pessoas se dedicam ao ócio, ao descanso, à diversão, ao exagero, né? Justamente porque se você conhece o caráter de Saturno, um cara que devorava os próprios filhos para que uma profecia não se cumprisse, e é por isso que na quirologia ele representa justamente o arrependimento, o perdão, a parte profunda, obscura e filosófica que todo ser humano, ao tornar-se homem, é obrigado a encarar, né? Então, você compreende quem é Saturno e o trabalho de Saturno na sua vida justamente através da percepção e da perfeita análise de tudo isso que essas frequências né, o que começa no ócio, no descanso e na diversão,
por vezes também escamba, né, em degeneração, em decadência, em podridão. E é aí que surge o domingo, e é aí que surge Jesus Cristo como o Salvador, e por isso ele é um jovem garoto propaganda crucificado numa cruz, né? Porque tudo aquilo que você faz no sábado, e por vezes você vai lá, olha, como eles dizem aqui, né? Se vai a tampa, você no sábado faz um monte de, né? O sábado ele é perfeito para que você descanse, mas aí surge essa oportunidade de cometer exageros, né? Ou seja, de render Saturno desde uma perspectiva regressiva também, porque o cara era um canibal. E é aí que surge o domingo. No domingo, o que você faz? Né? No dia da luz, né? É justamente o dia em que você se arrepende, em que você descansa. Né? Você não trabalhou no sábado, em teoria. Né? Mas no domingo, mas você gastou uma energia, você fez exageros, você teve atitudes das quais você se arrepende muitas vezes no sábado, o que representa ressaca, o que representa falta de memória, amnésia, etc. E aí o domingo, o que que é? O domingo é o dia da missa, é o dia da confissão. O domingo é o dia do arrependimento. E claro, dessa maneira, as pessoas passam a ter o seu cérebro lavado. Então vejam como é a história do nosso planeta, né? E o trabalho das nossas elites no sentido de nos desconectar cada vez mais daquilo que nos permite nos conectar com os arquétipos dos deuses de forma independente, sem precisar de igreja ou de intermediários para isso, né? Justamente porque tudo é energia e vibração. Amor infinito é a única verdade, todo o resto é ilusão. Então, se você perde todos os deuses ou todos os planetas do nosso sistema solar, imagina se não existisse a Lua, imagina se não existisse Mercúrio, imagina se só existisse o Sol e Saturno, né? As coisas seriam completamente diferentes. Possivelmente isso explica o caos que as coisas são, justamente porque existe uma riqueza de arquétipos e divindades para que o homem se relacione e evolua e expanda sua consciência. E graças à cultura cristã, graças ao calendário gregoriano, graças a uma série de coisas que aconteceu em nossa história, o homem programado em idioma português principalmente, já não tem a capacidade de conectar com tudo isso, né? Porque ele tem 5 dias para fazer a feira e 2 dias para conectar com a divindade, diferente de um espanhol que tem lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Então, quer dizer, a retirada dos deuses do dia da semana, né, desconectou a humanidade dessa frequência para conectar justamente com a frequência do shopping, com a frequência do mercado, com a frequência da feira, transformando esses seres e essas pessoas em escravos perfeitos, iludidos de que são livres e iludidos de que são felizes. Então eu espero que todos vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais a respeito de Saturno, que é um dos principais arquétipos da criação, e aguarde novos vídeos falando sobre outros deuses ou planetas do nosso sistema solar que representam arquétipos da nossa criação e que estão na mitologia grega, na mitologia romana, entre outras mitologias antigas, que ao serem conhecidas nos permitem compreender os mecanismos, tanto existenciais como evolutivos, que nós temos para desfrutar no nosso planeta. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Não esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo, dar gostei e se inscrever no nosso canal. E se possível, segue o meu perfil lá no Instagram, @médicoanimósico. Seguimos em contato e trabalhando. Muito obrigado a todos. Saudações cordiais. Namastê.